sábado é um dia especial para você e eu descansarmos os fardos de culpa, de pecados em Cristo Jesus e repousarmos nele, certos da salvação, da justificação, do perdão e da graça. Aqueles que conseguem viver o sábado desse jeito têm uma experiência diferente daqueles que simplesmente não trabalham nesse dia. Essa é uma honra e um privilégio que Deus nos dá a cada semana, tá bem? Não sei se vocês perceberam uma coisa interessante que ocorreu essa semana na história do nosso país. Houve em Brasília um fórum internacional dos países da América Latina, mais países do mundo árabe. Não sei se você acompanhou algumas coisas, as discussões, os interesses, a polêmica do feriado ponto facultativo no Distrito Federal e outras coisas que ocorreram no fórum. Mas uma coisa me chamou a atenção. Aqueles homens de negócio do mundo árabe, quando chegava a hora da oração, eles paravam, se localizavam geograficamente e na direção de Meca se ajoelhavam e oravam. Eles estavam num fórum internacional. Eram homens de negócios, chefes de estados, empresários internacionais. Estavam no Brasil, no mundo ocidental, mas quando chegava a hora de fazer oração, eles paravam a entrevista e oravam. Que lição para você e para mim, como seguidores de Jesus Cristo. Você já percebeu que às vezes nós procuramos nos esconder? É bom que ninguém saiba que eu sou cristão, que eu sou adventista do sétimo dia. É bom que ninguém saiba. Eu vou ficar na minha. Deixa eu me disfarçar aqui. Deixa eu me esconder aqui. Aquele povo não tem medo de ser considerados até ridículos, porque eles oram onde eles estão. Pode ser na praça, pode ser na rua, pode ser na empresa, em qualquer lugar. Eles põem o tapetinho no chão e se ajoelham. Hoje de manhã, eu gostaria de rogar por nós, para que Deus nos desse a sensibilidade de não termos medo de representarmos a Ele onde quer que estivermos. Talvez não precise ser desse jeito. Talvez, se você quiser fazer oração, você pode ir ao banheiro, onde ninguém vai te ver. Não importa. Mas onde você e eu estivermos, que as pessoas saibam quem nós somos. E por que agimos da maneira como agimos, e por que procedemos da maneira como procedemos. Por que quando dá a hora do pôr do sol na sexta-feira, nós deixamos o nosso ambiente de trabalho? Por quê? Por que temos certas posturas? Que as pessoas saibam que não precisamos viver no submundo, porque amamos e defendemos um Deus. O Lucas e o Marcos são estudantes de uma universidade aqui em São Paulo que tem o nome de Universidade Cristã, mas eles estão tendo dificuldades para guardar o dia do Senhor lá. Tremendas dificuldades. Foram com os professores, não receberam nada, foram com o coordenador do curso, foram com a reitoria, com a vice-reitoria, com a reitoria. A reitoria passou para o departamento jurídico da universidade, a universidade disse não.
Deus abençoe você, Lucas, e a você, Marcos, e que vocês continuem firmes, demonstrando ali quem vocês são, para seus colegas, para seus amigos e para seus professores. Mesmo que considerem vocês como radicais, como ultraconservadores ou fanáticos, não importa. Esses homens de negócio do mundo árabe não se importam com o que pensam e o que digam deles. Fundamentalistas, radicais ou fanáticos, eles têm a crença deles e não abrem mão delas. E mesmo num fórum internacional, esses homens têm coragem de se ajoelhar para fazer oração. Que Deus nos abençoe como cristãos, e é sobre isso que nós queremos orar. O caráter formado segundo a semelhança divina é o único tesouro que neste mundo podemos levar para o futuro. Este é um pensamento especial que encontramos no livro Mensagens aos Jovens, na página 100. O caráter formado segundo a semelhança divina é o único tesouro que neste mundo podemos levar para o futuro, para o céu. Desse texto inspirado nós podemos aprender algumas coisas. Primeiro, que um caráter desenvolvido segundo a semelhança divina é um tesouro, porque é o único tesouro que podemos levar dessa terra para o céu. Portanto, o caráter formado à semelhança divina é um tesouro. Segunda coisa, que um caráter desenvolvido segundo a semelhança divina é a única coisa que podemos levar dessa terra ao céu. Tudo mais aqui ficará, e aqui perecerá, e aqui será destruído. Por contraste, também aprendemos que um caráter formado à não semelhança divina não é um tesouro, e que por isso não será levado para o céu. E isso é lógico. Portanto, quem tem um caráter assim, lá não vai entrar. É muito bonito nós aprendermos, e é lindo e é bíblico, de que Jesus nos salva, e Ele nos salva pela graça, e nos salva pela fé que temos nesta graça. A fé nos leva a aceitar esta graça, a nos apropriar desta graça, portanto, a receber esta salvação. Mas isso não é tudo. Embora seja tudo, não é tudo, porque há outros aspectos. E um outro aspecto é que esta graça e essa salvação tem por objetivo preparar-nos para a vida eterna. E parte deste preparo é o desenvolvimento do caráter, que é a vida de santificação, que é um processo. E é por isso que encontramos na Bíblia a salvação no passado, no presente e no futuro. Quando a Bíblia diz que nós fomos salvos da culpa, dos pecados do passado, estamos sendo salvos do poder do pecado que nos escraviza, e Jesus nos salva cada dia, libertando-nos da prática do pecado, e aí está a obediência da lei, da vontade de Deus. E um dia seremos salvos da presença do pecado, quando Deus vai nos glorificar e vai remover a nossa natureza humana, e o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestirá da imortalidade, e aí estaremos para sempre com o Senhor. O plano de Deus é que nós desenvolvamos nessa terra, pela graça de Cristo, como resultado da salvação, como resultado da aceitação, um caráter que Ele possa levar para o céu. O que é caráter? A
A complexidade dos estudos humanos tem definido o caráter como sendo a estrutura do eu real, do eu ideal e do eu público. É um negócio complexo. E os estudantes da área têm muitas ideias sobre o que seria caráter. E não me interessa entrar neste campo, mas a mim me faz bem pensar numa das definições múltiplas de caráter, de uma forma concreta de entender o que seria essa abstração caráter. Porque na realidade é um conceito abstrato. E a mim me ajuda, me faz bem compreender o que é caráter, da perspectiva de que o caráter é estruturado, formado, moldado pelo conjunto de hábitos de uma pessoa. Gosto de pensar assim, que o que determina o caráter de alguém são os hábitos, os costumes, a prática, as ações dessa pessoa. Hábitos são costumes, disposição duradoura adquirida pela repetição frequente de um ato. São práticas que se tornam automáticas em nossa vida. E é muito comum nós nos referirmos a uma determinada atitude ou alguém dizendo assim, isso é um problema de caráter. Ela age dessa forma que é um problema de caráter. É tão instintivo para ela agir e proceder dessa forma porque é um problema de caráter. Os hábitos, ações repetitivas que se automatizam na nossa vida pela repetição, eles podem, não sei se estaria certa essa frase, mas determinam o nosso caráter. Talvez melhor, revelam, demonstram o que somos, o caráter que temos. Se alguém tem bons hábitos, bons costumes, consequentemente o caráter, a pessoa será boa. Se porventura adquiriu e desenvolveu maus hábitos, também chamados de vícios, o caráter não será bom, será frágil, defeituoso, problemático. A formação do caráter, a formação desses hábitos, depende de vários fatores, tendências hereditárias, tendências cultivadas, desenvolvidas ao longo da vida. E pasmem, numa época muito precoce na vida. O espírito de profecia chega a dizer até 7 anos de idade. E se vocês leram o Veja, acho que Veja, não sei o Isto É, dessa semana, saiu um artigo sobre a educação no Brasil. Os hábitos, os costumes, as práticas dos alunos, adolescentes nas escolas públicas, particulares da cidade de São Paulo, onde foi feito o estudo. Um problema de caráter, de desrespeito aos professores, aos colegas, ao ambiente coletivo, e etc, etc. Maus hábitos revelam um caráter com problema. Bons hábitos revelam e demonstram um bom caráter. E é a única coisa que vamos levar dessa terra para o céu. Nós não precisamos nos acomodar diante de maus hábitos e todos nós os temos. Todos nós temos vícios adquiridos aí ao longo da vida. Uns numa área, outros em outra área. Alguns chamam isso de fraqueza
e pode ser fraqueza, mas temos nossas lutas, e Cristo nos aceita como nós somos. Tem gente que acha que para aceitar a Jesus tem que mudar a vida para depois aceitar a Cristo. Não, Cristo é Ele que vai fazer a mudança nos hábitos, nos costumes, no estilo de vida, na maneira de ser. É Jesus que vai fazer. Ele que vai moldar o caráter, é Ele que vai moldar-nos à sua semelhança, à sua imagem. É Ele que vai mudar nossos hábitos, nossos costumes, nossa maneira de agir, de ser, de proceder. Mas lembrem-se, eu e você temos que permitir. Senão Jesus não vai fazer nada por nós. Estamos tratando com abstrações. E a melhor maneira de entender abstrações é torná-las concretas, aproximando-as de uma realidade concreta. E gosto de pensar numa casa abandonada, deserta, arrebentada, pisos estragados, paredes estragadas, teto caindo, janelas arrombadas, vidro quebrado. Mas existe uma porta bem trancada nessa casa, e a fechadura, a maçaneta só existe do lado de dentro. Não tem maçaneta pelo lado de fora. Portanto, esta porta só pode ser aberta pelo lado de dentro. E há uma figura de Deus no Apocalipse batendo nessa porta. E ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se, é uma condição, se alguém ouvir a minha voz. Portanto, ele não só bate, ele faz o quê? Chama. Lembram quando você chega na casa de alguém no interior e você fica lá no lado, lá fora da cerca, porque tem cachorro, e você bate de longe, e você diz: ô, de casa, e você bate palma: ei, tem alguém aí, ei, e você chama, para chamar a atenção. Jesus usa essa figura: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha porta, ouvir a minha voz, desculpe, e abrir a porta, eu vou entrar, e vou cear ali, e vou comer e vou ficar ali. Eu gosto de pensar que Jesus entra nesta casa arrebentada. Às vezes me vem à mente algumas casas nas quais eu já entrei em algumas regiões desse Brasil. Chão de batido, de barro batido, paredes de adobe, de barro batido, cobertura de palha, um fogão de lenha no canto, tornando o ambiente com cheiro de fumaça, ou todo enfumaçado. E a pessoa me convida para entrar, e ela me oferece um banquinho baixo, pequenininho, de couro de vaca ou de boi, ainda com peles, ou parcialmente com pelos. E ela me entrega um prato de alumínio e uma colher, suja e velha, e diz assim: pastor, vá comer, está ali no fogão. Jesus entra na nossa casa, na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, do jeito que ela está. Tem gente que quando ouve Jesus batendo, dá uma espiadinha na porta: ai, o Senhor, espera, não pode entrar ainda, deixa eu fazer uma reforma, deixa eu fazer uma mudança. Não cometa esse erro, não adianta, você não consegue. Deixa ele entrar. Quando ele ali dentro estiver, agora ele começa a mudar. E ele vai mudando à medida que você vai permitindo que ele te mude. A mim também. E ele vai fazendo alteração nessa casa. E ele diz assim, na alegoria: você não acha que nós deveríamos consertar esse piso? Está tão furado, tão... E você diz: Senhor, ok, vamos consertar. E o Senhor
Ele até deixa que você pense que é você que está consertando, para respeitar você, mas é Ele que conserta. Ele conserta o piso, ajeita tudo. E Ele diz: ficou lindo esse piso, não ficou? Vitrificado, coisa linda. Mas você não acha que nós poderíamos arrumar essas paredes? Vamos mudar isso aqui? Ok, Senhor. E o Senhor muda as paredes. Agora o piso está lindo, as paredes estão lindas. Que tal se nós mudássemos o forro? Tem goteira. E você diz assim: não, deixa, Senhor. Deixa isso aí agora não. Não, mas... Não, agora não, deixa isso aí. Mas tem goteira. Não, deixa isso aí. Até eu gosto que caia água na minha cabeça. Acho bom. É isso. Jesus entra na nossa vida como nós somos, com nossos vícios, com nossas deficiências, com o nosso mau caráter, com a nossa má formação, com as nossas características herdadas, cultivadas ao longo da vida, com a nossa carga hereditária. Ele entra e Ele vai fazendo mudanças e Ele vai alterando, e se você permitir, essa alteração será cada vez mais profunda, cada vez mais real, cada vez mais na direção de um estilo de vida do céu. É por isso que nós temos que ter paciência uns com os outros, porque uns já cresceram mais e outros não tanto. Jesus diz assim: sabe, filho, você nasceu lá no sul do Brasil, lá no Rio Grande, e eu conheci uma mulher na clínica São Roque, que ela disse para mim assim, de origem suíça, ela disse: pastor, a minha luta é muito grande, porque minha avó não deixava dar água para nós quando nós éramos crianças, ela dava vinho, porque ela diz que água enferruja, então tem que ser vinho, e nós bebíamos, pastor, na nossa casa, vinho era água, e aí eu aceitei a Cristo, e a minha água é vinho, pastor, e é uma luta, e é mesmo, e outras coisas. Ai, tem gente, mas isso não tem nada a ver com a vida cristã. Tem gente que diz assim: isso é bobagem, Jesus me salvou. É verdade, Ele salva, mas isso faz parte do processo da salvação, mudando os nossos hábitos, nossa maneira de ser, de agir, de proceder, de pensar. É onde o adúltero deixa de adulterar, o pinguço deixa de beber, o ladrão deixa de roubar, o trambiqueiro deixa de fazer trambique. Mas o indivíduo vem para a igreja, aceita Cristo, se batiza, se converte, e Jesus mudou muita coisa, mas ele continua trambiqueiro, porque ele não deixa Jesus mudar os trambiques da vida dele, mas Jesus o aceita, Cristo o ama, e está na vida dele, e Jesus quer mudar, e se Ele permitir, vai chegar um dia em que Jesus vai agir radicalmente na vida dele. Não desanime diante de seus vícios e de seus maus hábitos e maus costumes, meu irmão e minha irmã, porque o diabo, ele nos desanima, ele diz assim: você foi longe demais, você não consegue, você não adianta, você é um caso perdido, você é um zero à esquerda, porque você não consegue mesmo, você se batizou, você aceitou a Cristo, você vai para a igreja, para que você vai? Porque você não adianta, você não consegue mesmo. Ele diz isso na nossa cabeça porque ele quer levar-nos ao desânimo, porque Ele sabe que quando nós estamos no caminho de Deus, Jesus vai atuando, a luz vai, entendeu, interagindo, e Jesus vai trabalhando, Ele vai moldando, Ele vai mudando essa casa, vai mudando ideias, pensamentos, e vamos avançando. É o processo da santificação. Tem tudo a ver com hábitos, costumes, práticas, ações, que vão revelando e vão demonstrando um novo caráter, um novo estilo, um novo perfil, uma nova maneira de agir, de pensar. E aqueles que se converteram, adultos, conseguem sentir e perceber melhor do que aqueles que nasceram na igreja, e que
não consegue perceber muito essa diferença na vida deles, porque ele não é muito bem nítido, muito bem visível, muito bem perceptível na vida deles. Mas aqueles que se converteram adultos, eles conseguem entender melhor. Só que há uma vantagem daqueles que nasceram na igreja e nunca se afastaram de Cristo e sempre fizeram aquilo que Deus quer e sempre permitiram que Deus trabalhasse bem com eles. Há uma vantagem sobre outros. A vantagem é, os hábitos são diferentes, o perfil é outro, as lutas são menores. E ontem eu falava com alguém, ontem não, quinta-feira à noite, lembra lá onde nós estávamos lanchando, quinta-feira à noite, eram umas quase 11 horas da noite, conversando com um grupo de irmãos depois do culto, e eu dizia, tem cristãos jovens que querem conhecer o mundo, querem experimentar o mundo, para ver como é que é, para saber como é que é, mal sabem os valores que possuem, a maravilha de ter nascido na igreja, não ter conhecido essa nojeira aí fora, porque as lutas são menores, mas ficam procurando chifre em cabeça de cavalo, para depois descobrir que é uma tristeza, porque aí aparece um monte de pepino e abacaxi para resolver na vida, mas Jesus está ali, e Ele não desiste, Ele está ao lado. É tão maravilhoso pensar assim. A formação de um bom caráter, de bons hábitos, de bons costumes, de boas práticas, faz parte do plano de Deus para nos preparar para a vida eterna. É por isso que a Bíblia fala que aqui não vai ter ladrão, aqui não tem adúltero, aqui não tem efeminado, aqui não tem isso, não tem aquilo, os cães ficam fora, não entram lá. Porque é um processo de salvação anterior. Imagina, um ladrão que não passou pelo processo da conversão, não tem condições de viver na nova terra, vai querer roubar, vai querer levar as pérolas da cidade, sei lá. O indivíduo, sabe, não dá certo. Sabe, Jesus tem que trabalhar antes, essa mudança. Escuta, não tem aqui um barzinho? Onde é que está um barzinho aqui? Não tem uma pinguinha aqui, mas não tem? Esses dias alguém falou para mim, eu não quero ir para o céu. Eu não quero, a pessoa disse para mim, na minha cara esses tempos, eu não quero. Imagina, lá não tem samba. Não tem samba, vou dizer que não tem samba. Não tem mulher, não tem futebol, vou fazer o que lá? Essa pessoa disse para mim isso. Eu falei, meu filho, os teus valores são valores muito, muito, muito pequenos para o reino dos céus. E é verdade, porque o gosto, a preferência, o caráter, os hábitos, os costumes dessa pessoa está direcionado para isso. Existe na Bíblia a história de um homem complicado, a história desse homem. E gostaria que você, mas antes de ler a história complicada deste homem, eu preciso ler um texto anterior. Vamos a Jeremias, no capítulo 13. Jeremias 13. Interessante isso aqui, verso 23. Jeremias 13, 23. A Bíblia diz assim: será que o etíope pode mudar a sua pele? O etíope é a pessoa de cor negra. Pode o etíope mudar a cor da sua pele? Ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem. Vocês que estão acostumados a praticar o mal. Em outras palavras, Deus diz, esta não é obra sua, porque você não consegue. O etíope pode mudar a cor da sua pele por si mesmo? Não pode. O leopardo pode mudar a cor das suas pintas, as manchas? Não pode. Mas se você continuar lendo, Deus diz, eu posso fazer isso por você. Podemos nós vencermos hábitos e vícios e tendências? Não podemos. Mas Deus pode. Saulo de Tarso, o homem a que me referi há pouco, educado em Jerusalém pelo mais eminente dos rabis. Era um homem orgulhoso, cheio de preconceito,
desenvolveu aos pés destes homens, aparentemente piedosos, um caráter onde a exaltação própria, o amor ao domínio, o exclusivismo, o fanatismo e orgulhoso fazia com que desdenhasse as outras pessoas e humilhasse os não privilegiados intelectualmente como eles. Era um homem atroz, implacável, perseguidor, e um dia, orgulhosamente, se dirigia a Damasco ostentando uma carta autorizando a destruir a seita embrionária de cristãos. E lá ia ele, Saulo de Tarso, um homem com um monte de vícios espirituais, um caráter tremendo. Atos capítulo 9, ele mesmo descreve a experiência dele. Atos 9, verso 4 em diante. Podemos ler desde o verso 3. Atos capítulo 9, verso 3 em diante. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, e alguém lhe dirá o que você deve fazer. Quantas vezes o Senhor precisa derrubar-nos do cavalo do orgulho, da vaidade, da prepotência, da autossuficiência, para que possamos erguer a cabeça como Paulo e dizer: quem é, Senhor? Quem és tu? O que o Senhor quer que eu faça? Como é que o Senhor quer que eu haja? Alguns têm que perder seus empregos para chegar a essa conclusão. Alguns têm que perder a família. Não precisaria. A saúde. Cair do cavalo. Os recursos. E aí no pó, como Saulo, tem chance de levantar a cabeça e dizer: Senhor, que queres que eu faça? Aquele homem, os dias de trevas passados em solidão em Damasco, ele era orgulhoso, prepotente. Ele foi para Damasco e ninguém ficou paparicando Paulo. Ele ficou sozinho lá, cego, numa casa humilde. Foram para ele como anos de experiência. Depois ele foi para o deserto da Arábia, ficou 3 anos e meio no deserto da Arábia, sozinho, meditando, reflexionando, reaprendendo. Moisés ficou 40 anos no deserto, para poder reaprender algumas coisas. E lá as escrituras do Velho Testamento, entesourados na memória, passaram a ser o seu estudo, e Cristo ali passou a ser o seu mestre. Esvaziou a alma dos preconceitos, as tradições foram jogadas fora. Tudo aquilo que havia moldado a sua vida, ele abandonou. Permitiu que Jesus alterasse seus costumes, os hábitos de sua vida. E consequentemente o contemplamos como Paulo, o homem de um caráter digno e honrado. Saulo se transforma em Paulo. E nessa semana eu li numa revista uma entrevista com aquele rabino Sobel, acho que é isso, Sobel, o nome dele, na revista de um hotel. Essa semana eu fui para Arthur Nogueira e fui participar do programa Fé para Hoje. E aí saí depois do culto de onde eu estava pregando, para amanhecer lá, porque as gravações tinham que ser feitas pela manhã, e meio-dia já retornei. E lá no hotel eu li uma entrevista com esse rabino, uma revista do hotel. E lá ele culpava Paulo.
Ele culpava Paulo na entrevista pela divisão entre judaísmo e cristianismo. Porque perguntaram para ele: por que existe esse problema entre judaísmo e cristianismo se a origem é comum? E ele culpou Paulo. E eu pensei, ele tem razão. É verdade, Paulo foi o grande culpado mesmo. Porque ele foi aquele que conseguiu sistematizar e fazer a transferência de todo o bojo, todo o conhecimento, toda a cultura hebraica para o cristianismo. Mas esse homem era orgulhoso, era um homem prepotente, um homem autossuficiente. Mas que Jesus foi ao encontro dele de maneira radical, complexa, tremenda. Aquele homem caiu. E ele se deixou guiar e conduzir, porque a grande pergunta que ele fez foi: que queres que eu faça? Senhor, eu estou aqui, que queres que eu faça? E Deus mudou a vida daquele homem. Deus mudou a vida daquele homem. Sua vida, dali em diante, foi inspirada pelo sacrifício e pelo ministério do amor. Irmãos, a história da vida cristã, da igreja cristã, seria outra se não houvesse Paulo na história da igreja cristã. Porque foi ele o homem que levou o evangelho aos gentios. E ele foi o grande homem, pregador, evangelista, que abriu as igrejas nas cidades pagãs da Ásia Menor. Escute as palavras de Paulo apresentando Jesus aos ignorantes pagãos. Vede-o na masmorra de Filipos, onde, apesar de ter o corpo dolorido pelas torturas, seu cântico de louvor quebrava o silêncio da noite. Lá estava Paulo, preso. Vede-o em Atenas, perante o conselho ateniense, defrontando ciência com ciência, lógica com lógica, filosofia com filosofia. Ouça-o na corte de Festo, quando o rei Agripa, convencido da verdade, declara: Paulo, por pouco não me persuades a que me faça um cristão. E imediatamente Paulo diz: não só você, mas todos dessa corte. Este era Paulo. Veja o que ele diz em 2 Coríntios, no capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 24 em diante, ele diz assim, 2 Coríntios, capítulo 11, vamos ler desde o 22, são eles hebreus? Eu também sou, ele diz. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Irmãos, 5 vezes ele foi açoitado em 5 circunstâncias. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos de cidade, de deserto, do mar, perigos dos falsos irmãos. Verso 27, trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. E além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza que eu não me queime por dentro? Se devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador, nomeado pelo rei Aretas, mandou que se vigiasse a cidade para me prender.
mas de uma janela na muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos deles. Este foi o homem que deixou Deus mudar a vida dele. E chegou a este nível de relacionamento com Cristo. Não sei se precisa tanto. Não sei se Deus quer isso de você e de mim. Mas uma coisa eu estou convicto: Deus quer formar em nós um caráter semelhante ao caráter dele. Um caráter semelhante a um caráter divino. Deus sonha em moldar-nos. E essa é uma obra de uma vida. De cada dia que nós devemos permitir. Esteja atento. Preste atenção. A voz do Espírito Santo, ele vai convencer você do pecado, da justiça e do juízo. Não resista à voz do Espírito quando ele detectar algumas coisas na sua vida que podem ser mudadas e que ele quer mudar. Não resista. Apesar de toda essa tribulação, este homem era um homem alegre e feliz, porque ele era um homem salvo e redimido em Jesus Cristo. E ele permitia que Deus trabalhasse com ele. Veja o que ele diz em Filipenses, no capítulo 3, Gálatas, Efésios, Filipenses, um pouquinho à frente aí. Capítulo 3, versos 4 até 8. Ele diz assim, Filipenses 3, verso 4 a 8. Filipenses, capítulo 3, 4 a 8. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por Cristo. Mas o que, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Um homem que teve o caráter mudado, os gostos, as preferências, os objetivos, as metas, os sonhos de vida, porque permitiu que Jesus o salvasse e permitiu que Jesus continuasse operando a salvação na vida dele, mudando os seus gostos. E ele disse: para mim tudo é perda. Um dia orou para que Deus removesse um espinho na carne que nós não sabemos o que é. Há muitas ideias. A maioria dos teólogos acham que era um problema de visão, e provavelmente o seja. Mas Deus disse para ele: a minha graça te basta. E pode ser até que alguma fraqueza Deus não remova da sua vida, para que você aprenda a confiar nele, para que você não seja autossuficiente. E talvez Jesus diga para você assim: filho, a minha graça te basta, confie em mim, vamos juntos. Não desanime, não largue a minha mão. Como é lindo isso, irmãos. Como é fantástico o plano da salvação. E Paulo dizendo: tudo que eu considerava valioso, eu agora não dou valor para nada disso. Tudo isso é esterco, porque para mim Cristo é tudo em todos. Só que isso não é subjetivo, irmãos. Isso não é subjetivo, não esqueçam disso. Pode ser objetivo na experiência interior, mas isso se concretiza em objetividade na prática. Isso foi visto na vida de Paulo. O caráter formado à semelhança divina é o único tesouro que deste mundo podemos levar para o futuro. O mundo não necessita tanto de homens de grande intelecto como homens de nobre caráter. Educação 2:5. Uma gema do espírito de profecia. Eu e você não podemos sozinhos. Não dá. Mas Jesus disse
Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Ele disse: vamos juntos. Eu vou fazer por você a obra que você não pode fazer. Não resista. Deixe Jesus usar e moldar você. Jesus pode alterar e mudar os maus hábitos, os maus costumes, aqueles que foram herdados, adquiridos ao longo da vida. Jesus é capaz de fazer essa mudança. Por meio da fé em Cristo, toda deficiência de caráter pode ser suprida, toda contaminação removida, corrigida, toda falta e toda boa qualidade desenvolvida. Por meio da fé em Cristo. Toda deficiência de caráter pode ser suprida. Toda contaminação removida e corrigida, toda falta. E toda boa qualidade desenvolvida. Isso não é salvação pelas obras. Isso é salvação pela fé. Porque é pela fé que permitimos que Jesus atue e mude. Iniciamos um processo quando o aceitamos como nosso Salvador. O processo inicial é pela fé, a atuação da graça. E ele continua sendo pela fé através da graça. E de dia em dia nós vamos sendo moldados à semelhança do Mestre. Por isso a Bíblia diz que nós somos transformados pelo quê? Pela contemplação. Hoje nós vemos como por espelho, mas um dia o veremos face a face. E nós somos transformados pela contemplação. O nosso papel é contemplar, é olhar. E a obra quem faz é aquele para qual nós contemplamos. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. E que sejamos seguidores de Jesus Cristo, cientes e conscientes da obra que o Senhor quer efetivar cada dia na nossa vida na direção da Canaã celestial. Temos nossas lutas, temos nossas quedas, nossas fraquezas, nossas debilidades, mas não devemos desanimar, porque se permitirmos, Jesus vai realizando a obra. E o mais interessante, sabe o que é? É que quanto mais Ele nos muda, mais nós descobrimos que precisamos ser mudados. E quanto mais nós aproximamos da luz, mais descobrimos problemas. E é interessante. E é por isso que não devemos desanimar nunca. Porque essa obra começa aqui e ela continuará por toda a eternidade. E não estou me contradizendo. Porque um caráter semelhante ao de Cristo é aquele que será levado para o céu. Mas mesmo ali, nós continuaremos desenvolvendo nossos hábitos, o nosso caráter, o nosso conhecimento. Por toda a eternidade vai ser muito bom. Diga como Paulo: para mim, tudo perdeu valor. Temos que trabalhar, temos que lutar, temos que ganhar dinheiro, temos que construir, mas isso aí tem um valor limitado na nossa realidade agora. Os valores eternos são de fato o que valem.